Opa, tudo jóia, pessoal? Estou aqui de volta. Vamos lá, para quem não me conhece, o meu nome é Fernanda Cordeiro, do Especialité em Educação Continuada, e hoje eu vim aqui para a gente conversar a respeito das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Você já ouviu falar disso? Você sabe como que a gente pode investigar as pressões de enchimento do ventrículo esquerdo pela ecocardiografia? Fica comigo, um minutinho, depois da vinheta a gente volta. Muito bem, galera. Vamos lá então hoje, dando então continuidade na expectativa de que seja a última parte, ainda que um pouquinho diferente, né, a respeito da que a gente vem tratando a respeito da função diastólica, né? Então nós estudamos o que significa a função diastólica, a disfunção diastólica, qual o impacto dela nos achados ecocardiográficos, disfunção diastólica grau 1, grau 2, grau 3. Para quem não assistiu esses vídeos, eu vou deixar aqui no cantinho da tela para que vocês possam acessar, tá? E aí, quando a gente fala, então, eu já conversei disso com vocês, né? Quando a gente fala de função diastólica, a gente está vendo um lado da moeda. Mas, associado a isso, e não de maneira individualizada, estanque, né? A gente coloca assim por uma questão didática, mas existem as pressões de enchimento do ventrículo que também vão interferir, né? Que são mais um componente, vamos dizer assim, da função sistólica diastólica que tem um impacto hemodinâmico enorme, vamos dizer assim, tá certo? E que, portanto, é importante que a gente saiba investigar exatamente para que a gente possa, por meio da ecocardiografia, predizer, né? São índices, então, preditores, predizer qual é aquele indivíduo que está mais próximo ou que, de entrar em congestão ou que já está em congestão. Então, a ecocardiografia, ela vem também para auxiliar nesse processo, não só para fins diagnósticos, né, para detectar qual é a alteração que existe, mas também essa avaliação hemodinâmica é muito importante porque isso vai impactar diretamente sobre a conduta terapêutica, tá certo? E, portanto, a ideia é que reduza morbidade e mortalidade, tá? Então, vamos lá. Quando a gente fala de pressões de enchimento do ventrículo esquerdo, a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo ela é uma pressão transmural, por definição, tá? Deixa eu colocar o slide aqui. É uma pressão transmural e então vai ser a diferença da pressão no interior do ventrículo ao final da diástole, né, na sua diástole máxima ali, depois que já teve a contração atrial, a diferença entre esta pressão interna e a pressão extramural, a pressão externa. Quem que faz essa pressão externa? Ué, a pressão intrapericárdica, a pressão intrapleural, a complacência pulmonar, né? Então, considerando, se a gente partir do princípio que pressão pericárdica e pressão pleural são valores próximos de 0 milímetros de mercúrio, tá? Quando não discretamente negativos, então a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, ou vocês podem também encontrar PD2 do VE ou PDF de final do VE, então essa pressão diastólica final do VE vai refletir a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá? Se eu anular, então, essa pressão extramural, ok? Se o paciente não tiver nenhum tipo de efusão pericárdica, ou uma pericardite constritiva, algo que valha, né? Uma efusão pleural que modifique essas pressões, eu posso, então, considerar que essa pressão transmural é a pressão de enchimento do ventrículo esquerdo, tá? Então, vocês vão encontrar como pressão diastólica final do VE ou PD2 do VE. E
Essa pressão, ela reflete, nós já conversamos também disso, a pressão no átrio esquerdo, porque ao final da diástole, a mesma pressão quando a mitral está aberta, a mesma pressão que eu tenho no ventrículo esquerdo, eu tenho no átrio esquerdo também, né? Ou são pressões muito próximas. E que também é semelhante, por definição, fisiologicamente falando, à pressão capilar pulmonar, tá? Desde que nós não tenhamos, então, como eu já conversei, como eu falei agora há pouco, que eu não tenha efusão, que eu não tenha estenose. Uma estenose de mitral, por exemplo, muda completamente a história, né? Mas, na ausência dessas alterações, pressão diastólica final do VE, pressão atrial esquerda e pressão capilar pulmonar são todas muito semelhantes. Então, se a gente está falando, né? Se eu comecei o vídeo falando para vocês que que isso é importante para a gente predizer um quadro congestivo, então eu cheguei onde? Cheguei lá no pulmão, certo? Muito bem. Se nós olharmos mais uma vez as curvas de pressão ventricular representada pela linha preta aqui, tá? Pressão atrial esquerda representada pela linha vermelha aqui. E pressão capilar pulmonar, representado pela linha azul, perceba que em diástole, que é este momento aqui mais baixo, então, da curva, né? Essas pressões, eu coloquei aqui no detalhe para ficar maiorzinho, elas são todas muito similares. E a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo, ela está aqui, ó, junto com a pressão atrial esquerda e junto com a pressão capilar pulmonar, na ausência de estenose, na ausência de efusões e etc. Tá certo? Então, olha como é importante, se a gente conseguir estudar isso pela ecocardiografia, a gente consegue uma ferramenta e tanto para falar sobre as pressões capilares em pulmão. Por quê? Até na medicina, onde a utilização do catéter Swan-Ganz para estudo das pressões intracavitárias, da pressão intrapulmonar, ainda que ela seja utilizada de forma mais frequente, também não é desejável que cada vez que você queira estudar como andam as pressões de átrio esquerdo e de pressão capilar pulmonar, também não é desejável que você cateterize o paciente em torta direito, certo? Então, a ecocardiografia, ela vem como auxiliar para que a gente possa, então, estudar essa pressão diastólica final, pressão arterial esquerda, pressão capilar pulmonar e entender dessa forma o perfil hemodinâmico do paciente, tá certo? Muito bem. A gente conversou que, seja qual for a doença, certo? A longo prazo haverá um deslocamento, um aumento das pressões de enchimento ventricular, um deslocamento das curvas de pressão para cima e, eventualmente, à esquerda também. Então, aqui eu tenho representado 4 curvas de pressão em diferentes alterações cardíacas, tá? A parte só de baixo, né, da curva de pressão, então aqui o início da diástole, diástase, e aqui o momento da pressão diastólica final, lá naquele momento quando a gente tem a contração atrial do fluxo mitral, tá certo? Então percebam que quando eu tenho uma alteração no relaxamento, que é o primórdio da disfunção diastólica, o primórdio da alteração diastólica, eu tenho um alentecimento dessa primeira fase de queda de pressão aqui ventricular, né? Então a linha pontilhada ela está representando como seria a curva de pressão na doença, tá? Então eu tenho um alentecimento aqui, fico com pressões mais altas no começo da diástole até no meio da diástole e que se aproxima um pouquinho mais da pressão diastólica final normal, vamos dizer assim, mas já tenho um custo aqui para essa pressão diastólica final do VE, porque eu tenho um deslocamento para cima, né? Considerando que aqui eu tenho a pressão e aqui o volume, então eu já tive sim um aumento da pressão diastólica final.
tá certo? E obviamente, isso vai se perpetuando e a gente vai para um quadro, por exemplo, como nesse quadro C, onde eu tenho, então, aumento da rigidez ventricular, né, que vai se manifestar principalmente ao final da curva de volume e pressão, quando eu tenho, então, um deslocamento aqui à esquerda dessa curva, tá? Então, eu tenho uma pressão diastólica final super alta aqui, ó, né? Nos quadros onde eu tenho a rigidez, num quadro de infiltração miocárdica, num quadro de cardiomiopatia hipertrófica, qualquer doença que seja infiltrativa, um excesso de fibrose ventricular, né? Que pode acontecer ao final do caminho fisiopatológico aí de qualquer doença, tá certo? Se eu tiver uma restrição pericárdica, sem dúvida nenhuma, eu vou ter aumento dessas pressões, tanto inicialmente como no final da curva de pressão diastólica, tá certo? Mas sempre, ó, sempre incrementando a pressão diastólica final. E ao final, quando eu tenho uma dilatação da câmara, seja ela qual for a causa dessa dilatação, tá? Ou uma insuficiência mitral que evoluiu com remodelamento ventricular, ou uma cardiomiopatia dilatada, enfim, eu terei também, então, um deslocamento da curva à direita, tá? Afinal das contas, o meu volume sistólico final, né? Quando eu chego aqui com esse volume, antes dele começar a se encher de novo, meu volume sistólico final fica aumentado, por isso a curva se desvia à direita. E para que haja, então, enchimento dessa câmara, eu tenho, e tentativa de manutenção do débito, eu tenho deslocamento dessa curva à direita, também com o aumento da pressão diastólica final. É claro que as coisas aqui estão colocadas de forma individualizada, didática, mas tirando a restrição pericárdica, essas outras 3 alterações, a alteração A, C e D, não é incomum que elas se sobreponham ou que haja uma intersecção entre elas conforme a gravidade e a etiologia da doença, tá certo? Muito bem. Bom, se eu estou dizendo para vocês que a pressão diastólica final do ventrículo esquerdo reflete a pressão atrial esquerda e, portanto, a pressão capilar pulmonar, são todas essas situações passíveis de causar quadro congestivo, certo? Muito bem. Quais são os índices ecocardiográficos, então, que podem predizer, que são preditores da insuficiência cardíaca congestiva e que a gente pode e deve usar na rotina? São o fluxo transmitral, por meio principalmente da avaliação da velocidade máxima da onda E e da relação E-TRIV, o estudo do fluxo venoso pulmonar, quando possível, onde é muito importante, como preditor de aumento da pressão arterial esquerda, a relação entre a onda A do fluxo mitral e a onda A reversa, seja naquilo que se refere à sua velocidade máxima, seja naquilo que se refere à sua duração, e a análise tecidual, que nós também já vimos como fazer, relacionando então a onda E do fluxo mitral com a onda E' da análise do tecido, tá? Então, são todos parâmetros que são importantes, tá? Eu diria os principais, não únicos, mas são bastante importantes da gente estudar naquele paciente que vai na sua mesa, tá fazendo eco, você vê que existe uma doença e você precisa ou diferenciar se aquele quadro respiratório é decorrente de insuficiência cardíaca congestiva ou não, o estudo desses índices pode ou não afastar essa possibilidade, ou quando você tem um paciente que você sabe que é cardiopata, que ele pode estar em congestão ou entrando em congestão, e você precisa atuar então para reduzir a pressão arterial esquerda, portanto reduzindo a pressão em leito vascular pulmonar, tá? Vamos um por um. Fluxo transmitral. O tamanho da onda E. Veja, a onda E está relacionado ao aumento de pré-carga, certo? E está relacionado ao gradiente atrioventricular. Então, mais do que somente o volume desse átrio,
mais de ser estudado de maneira isolada, é importante também a gente entender que o tamanho da onda E depende da diferença de pressão que existe entre o átrio e o ventrículo naquele paciente, tá certo? Quando a gente fala de cão, a gente pensa em insuficiência mitral, não tem jeito. Essa é uma imagem do livro da Valérie Chatibou, onde a gente vê então que a pressão arterial esquerda naquele paciente que tem regurgitação mitral, ela acaba tendo uma onda V, que é a primeira onda de pressão arterial esquerda, muito proeminente, que tanto faz aumentar o tamanho da onda E, como está representado aqui na linha verdinha, como também antecipa o ponto onde o gradiente de pressão do ventrículo, onde a pressão do ventrículo mínima encontra a pressão do átrio esquerdo. Antecipando isso, a gente tem uma redução do tempo de relaxamento volumétrico, tá certo? Então, esse trabalho aqui, eu vou deixar para vocês o link na descrição do vídeo. É um trabalho clássico, muito importante, do Schober, onde ele estuda diversos índices que são preditivos de congestão. A maior parte da apresentação dessa aula que eu estou falando aqui é baseada nesse trabalho. E ele mostrou um valor de corte de onda E maior do que 1,08, 1,1 metros por segundo no cão, como uma onda E já capaz de predizer congestão, não isoladamente, em conjunto com outros achados ecocardiográficos, tá? Mas dificilmente você vai achar um paciente que não tenha aumento da pressão arterial esquerda com uma onda E maior do que 1,1, tá? Algumas outras referências colocam 1,25, isso varia um pouco. Tem referência que você vai encontrar até 1,5, tá? Mas via de regra, e acima de tudo, acima desses valores assim cravados, né, que eu tenho uma certa antipatia por eles, mas enfim, eles são importantes para que a gente se norteie. Mas se você está suspeitando que aquele paciente pode estar em congestão e ele tiver uma onda E pequena, esquece, não tem, certo? Então, você começa a ver uma onda E grande, acima de 1,1, 1,3, você fala, opa, talvez não tenha somente pressão. No caso da degeneração mixomatosa valvar mitral, muito disso também pode ser volume, o que não quer dizer que a pressão arterial esquerda está aumentada, mas pode estar, né? A gente já conversou também sobre como é difícil ou como é um desafio a gente estudar a função diastólica no paciente com insuficiência mitral, mas sem dúvida nenhuma tem volume ali, né? E aí esse excesso de volume, cronicamente, a depender de outras circunstâncias, pode levar a pressão arterial esquerda e pode levar esse paciente à congestão, sem dúvida alguma, tá? Muito bem. Outro parâmetro que é bem importante, que a gente deve fazer o cálculo em todos os pacientes com suspeita de quadro congestivo, relaciona a onda E do fluxo mitral com o TRIV, que são grandezas inversamente proporcionais, não é? Eu acabei de falar que o paciente ele tem um aumento da onda E e uma redução do TRIV. Bom, portanto, se eu coloco a onda E no numerador e o TRIV no denominador, quanto maior esta relação, pior é para o paciente, certo? Muito bem. Esse mesmo trabalho do Schober mostra uma relação E-TRIV maior do que 2,5 nos cães com insuficiência mitral como um valor de corte, preditor de congestão, e nos pacientes com cardiomiopatia dilatada, onde a gente não tem tanto volume assim, interferindo ali, né? Uma relação E-TRIV acima de 1,88, 1,9, como também um índice preditor de congestão, tá certo? Fluxo venoso pulmonar. Nós conversamos então que da importância, né, do átrio esquerdo no momento principalmente da sua contração,
que é quando a gente vai estudar a onda A reversa deste fluxo, a gente mostrou o quanto é desejável que a onda A do fluxo mitral seja maior do que a onda A que volta para o leito venoso pulmonar. Então, o paciente em quadro congestivo vai começar, ou prestes a entrar em quadro congestivo, vai começar a apresentar uma onda A reversa cada vez maior e uma onda A mitral cada vez menor, de tal forma que a onda A do fluxo, a velocidade máxima, né, do fluxo mitral, da onda A do fluxo mitral fica menor do que a velocidade máxima da onda A reversa, tá? Então aqui eu tenho 0,37 e 0,58 de velocidade máxima voltando ali para o leito vascular pulmonar. Enquanto eu tenho uma duração de onda A mitral de 31 milissegundos contra uma duração de onda A reversa de 69 milissegundos. Então, esse paciente, sem dúvida alguma, com essa relação A reversa menor do que 1, também tem uma chance enorme de entrar em quadro de insuficiência cardíaca congestiva, uma vez que isso reflete aumento da pressão arterial esquerda, tá? Outro achado, que é bem importante, que a gente usa muito, relação E-linha. Então, veja, qual que é a racional desse cálculo, né? A onda E do fluxo mitral, ela depende da pressão do átrio esquerdo, mas depende também do relaxamento do ventrículo esquerdo, que acontece lá na fase inicial da diástole. E a onda E', em tese, ela refletiria somente o relaxamento do ventrículo esquerdo, a movimentação do ânulo no momento do relaxamento. Se houver pouco relaxamento, ela mexe pouco, tá? Por que eu falei em tese? Porque o Doppler tecidual ele é realmente menos sensível às cargas, tá? A atenção deve ser dada, mais uma vez, no quadro de insuficiência mitral, onde a gente tem um ventrículo muitas vezes hiperdinâmico, né, por conta da sobrecarga volumétrica com pós-carga baixa, o que faz com que o ventrículo, então, faça uma contração muito vigorosa, e isso, por si só, causa uma atividade de recoil, né, ou de volta à sua posição inicial, também expressiva. Então, nesses pacientes fica um pouquinho, às vezes, mais complicado da gente ter uma relação E' mais fidedigna. De qualquer forma, se eu tenho, representando a onda E, a pressão arterial associada ao relaxamento, e se eu tenho no denominador a onda E' Doppler tecidual relacionada ao relaxamento ventricular, e eu colocar aqui na fórmula, corta, eu anulo, vamos dizer assim, né, o relaxamento e fico somente, então, com a pressão arterial esquerda, motivo pelo qual a relação E' é tão utilizada como preditor de pressão arterial esquerda e, portanto, de índice preditor de insuficiência cardíaca congestiva, tá? Nesse mesmo trabalho do Schober, os valores de corte que ele determinou, ou que o grupo determinou, foram uma relação E' do anel mitral lateral maior do que 11,5 para pacientes com insuficiência mitral como preditor de congestão e E' também lateral maior do que 9 para os pacientes com cardiomiopatia dilatada, também um índice, um ponto de corte como preditor de congestão, tá certo? E, finalmente, os gatos, né, eu coloquei aqui a parte, esses índices ecocardiográficos que nós conversamos agora, à exceção do fluxo venoso pulmonar, que eu acho que em gato é um tanto quanto factível, tá? Eu tenho outros índices que talvez se sobreponham, né, com o índice ecocardiográfico, que se sobreponham a esses índices que nós estudamos agora, principalmente a relação EA, EA',
e a gente diz assim porque não é incomum que as ondas, tanto de fluxo mitral e muitas vezes até do próprio tecidual, estejam fusionadas nos felinos, tá? Então a gente usa, considera como onda EA, como um único pico, considera aquele valor de onda, tanto no fluxo quanto no tecido, tá certo? Mas então, uma relação EA e linha-linha maior do que 15, tá? Nesse paciente que eu trouxe aqui especificamente como exemplo, eu consegui destacar a onda E da onda A, tá? Mas foi só nesse batimento aqui. Isso aqui não é onda A, tá? Foi só nesse batimento aqui, no resto está tudo fusionado. E vocês veem que a velocidade de varredura está bem alta, né? Porque eu tenho 4 batimentos aqui nesse sonograma. Mas enfim, então eu tenho uma onda E de 1.03 e uma onda A de 0.37. E quando eu faço tecidual, eu tenho uma onda E menor do que uma onda A. Também não foi fácil separar a onda E de A, para separar aqui e aqui, tá? E o próprio equipamento já dá a relação EA, no caso aqui eu usei o anel septal, maior do que 15.1, no caso aqui 17, tá? É um índice, então, que pode predizer ICC em felinos, tá? Índice ecocardiográfico. O trabalho, que eu também vou deixar na descrição do vídeo para vocês, coloca outros índices como que a gente deve somar, na verdade, né? A gente não vai usar esses índices ecocardiográficos sozinho e determinar alguma coisa, mas a gente combina com frequência respiratória, com padrão de enchimento ventricular, geralmente acima de padrão pseudonormal para cima, né? Então a gente associa os achados ecocardiográficos para poder determinar o perfil hemodinâmico do paciente, tá certo? Muito bem. Tendo colocado isso para vocês, eu espero que vocês tenham gostado então dessa última pincelada que nós demos a respeito do estudo das pressões de enchimento do ventrículo esquerdo. Espero que eu tenha te ajudado, que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, por favor, considere então deixar um like para mim e se você ativar as notificações, toda vez que eu postar um vídeo novo, você vai ser o primeiro a ficar sabendo. Muito obrigada pela sua atenção, um super beijo e até a próxima!